do Senhor Jesus a todos. Esta aula em áudio faz parte do treinamento para obreiros da comunidade cristã Paz e Vida, realizado na sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, no mês de julho de 2023. Este é o roteiro de número 4, onde nós vamos falar acerca de algumas atividades que o obreiro pode estar auxiliando o pastor na igreja. Os obreiros devem sempre estar bem uniformizados, preparados e atentos durante as reuniões, pois a qualquer momento poderão ser chamados para auxiliar o pastor nas mais diversas atividades da igreja, além das atividades rotineiras. Então é comum o obreiro já ter na sua mente aquelas atividades que ele normalmente faz durante a reunião, que é a entrega de um panfleto, a entrega dos envelopes, um atendimento na porta, um atendimento a alguém que está precisando de atendimento lá na cadeira, é a entrega de um livro, um apoio à pessoa que vai entregar a vida ao Senhor Jesus lá no altar. Então, essas atividades rotineiras, os nossos obreiros normalmente já estão acostumados a fazer e já faz isso muito bem. Mas, além dessas atividades, o obreiro tem que estar sempre bem preparado, bem uniformizado e prestando bastante atenção no culto, ou seja, na fala do pastor que está dirigindo o culto. Porque a qualquer momento o pastor pode precisar dele. Pode chamá-lo discretamente ou pode chamar publicamente. Então, vamos trabalhar aqui 5 pontos específicos nesta aula. Oração com imposição das mãos, oração pelos dízimos e ofertas, batismo nas águas, cerimônia de noivado e cerimônia de casamento. Então, nós vamos falar sobre esses 5 itens e depois a gente vai marcar um treinamento prático, assim como nós fizemos com as outras aulas, tudo bem? Então vamos lá, oração com imposição das mãos. Para esta prática, o obreiro tem que ter em mente que a oração principal já foi feita pelo pastor, mas por algum motivo específico, a pessoa que permaneceu ali diante do altar tem algum incômodo. Diante disso, o obreiro fará uma oração de cura e libertação direta e objetiva, com autoridade em nome de Jesus, repreendendo e mandando embora todo o mal que porventura ainda persiste sobre aquela pessoa. Se a pessoa quiser falar antes ou depois da sua oração, escute com calma, mas seja breve. Se o caso dela precisar de uma atenção maior, você tem que conversar com ela para atendê-la depois do culto, ou ela conversar com o pastor depois do culto. Esta oração que é feita após a oração principal do pastor diante do altar, ela tem que ser breve. Bom, oração pelos dízimos e ofertas. Então, o pastor pode chamar você para orar pelos dízimos e pelas ofertas. Normalmente ele vai chamar o povo à frente, o povo já vai estar à frente, normalmente ele já vai até pedir o povo para levantar os dízimos e as ofertas para cima. E aí ele te convida para fazer esta oração. Então você tem que estar atento, porque esta oração ela é feita após a ministração de dízimo e oferta. O pastor leu um texto bíblico normalmente, explicou aquele texto bíblico, já profetizando sobre a vida dos dizimistas e ofertantes, aquilo que ele leu na palavra. Se você estiver disperso, se você estiver desatento, se você não estiver prestando atenção nesse texto que foi lido, o que o pastor ministrou, o que o pastor já profetizou na explicação da palavra, você vai chegar lá e ter que fazer uma oração que não tem nada a ver com o texto e com a ministração que o pastor fez. Por isso que você tem que estar o tempo todo atento, porque é aquilo que nós aprendemos durante todo esse treinamento. Oração inteligente é igual ao quê? Texto bíblico lido, mais a explicação do texto. Essa oração pelos dízimos e ofertas é no máximo 5 minutos, não precisa mais do que isso, tá? Vai dar aí uns 3 a 4 minutos essa oração e muito bem feita. Para uma oração inteligente, o obreiro tem que ter prestado atenção no texto lido
e na ministração que o pastor fez sobre o texto. Como já aprendemos, a oração inteligente é texto bíblico lido mais a ministração. Ao ser chamado, o obreiro deve ir prontamente e de posse do microfone, com autoridade, peça a todos para erguer aos céus e vá direto à oração, pedindo ao Senhor a bênção contida no texto que foi lido e enfatizada pelo pastor sobre a vida de cada dizimista, ofertante, pregador do telhado e aqueles que estão cumprindo ali um voto que fizeram a Deus. O ideal é que você também esteja com a sua oferta erguida aos céus. Então, quando você for chamado, você já vai com a sua oferta. Se o povo ainda não tiver com os envelopes, as ofertas erguidas aos céus, você vai pedir, erga aos céus o seu dízimo, a sua oferta, o seu pregador do telhado, e ore comigo. E você vai fazer a oração de concordância primeiro, com base no que o pastor já ministrou, e depois, isso aí durante um minutinho e meio, e depois você vai continuar a oração, vai orar pela vida deles, profetizando aquelas bênçãos que já foi lida e ministrada pelo pastor na vida de cada dizimista e ofertante. Com autoridade. Se você subiu no altar, não tem que perder tempo cumprimentando a igreja com a paz do Senhor, porque você está durante uma reunião. Então, o pastor te chamou durante a reunião, você já está em paz com a igreja, você já está fazendo parte do culto. Se você parar para cumprimentar o povo com a paz do Senhor, o culto, a reunião perde o pico. Não pode perder o pico. O pastor vai ler o texto, vai ministrar a palavra, vai colocar o povo na frente, vai te chamar, você já tem que chegar orando. Não pode cair o pico, né? O pastor está lá pregando com ênfase, chamando atenção para aquela bênção, para aquela profecia de uma forma mais exaltada. Você tem que chegar mais ou menos naquele ritmo e fazer a oração também com aquela mesma pegada que o pastor estava, para não cair. Você tem que ajudar a fé das pessoas, tudo bem? Então você tem que estar o tempo todo ligado realmente na reunião, no tom que está sendo ministrada a palavra, no que está sendo falado, para você entrar ali e fazer a oração de acordo com o que já foi lido e ministrado, tá? Então, a partir de hoje, toda vez que o pastor estiver ministrando, lendo um texto bíblico, ministrando sobre dízimo e oferta, você tem que prestar atenção, já vai prestando atenção, porque se ele te chamar para fazer a oração tem que ser dentro daquele texto que foi lido e dentro daquelas bênçãos que ele ensinou para o povo, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o batismo nas águas. Então, o nosso batismo nas águas, ele é pré-agendado e a gente sempre sabe com antecedência o dia, né, que vai ser o batismo. Independente disso, o batismo por ocasiões específicas pode acontecer durante o congresso, pode acontecer em uma lagoa, pode acontecer em um sítio, né? Nós tivemos aí o caso da pandemia, né? Onde nós tivemos que realizar o batismo em água corrente, né? E aí por aí vai. Então, independente disso, você tem que estar preparado a auxiliar os pastores da igreja realizando o batismo nas águas. O batismo poderá ser realizado no dia e horário oficial da igreja, durante os cultos ou nos dias seguintes, né? Estando o tanque e a água em condições. Então, normalmente a água fica lá uns 2, 3 dias após o sábado do batismo. Durante esses dias, né, pode ser usado para o batismo normalmente qualquer dia e qualquer horário, desde que os pastores da igreja tenham conhecimento, né, que esse batismo vai acontecer. Nós não aconselhamos que faça nenhum batismo antes do batismo oficial. A pessoa fala, eu preciso ser batizado, eu quero ser batizado, mas eu, em hipótese alguma, posso estar no sábado, 14 horas, porque eu trabalho dia de sábado. Então não tem como. Teria como eu ser batizado no sábado de manhã, né? Porque a água já está lá no tanque. A gente pede para evitar esse batismo antes do batismo oficial, tá? Aí você joga esse batismo pro domingo, fala com a pessoa, não, então você vem no domingo, durante o culto você vai ser batizado, né? Pode ser no domingo, na parte da manhã ou na parte da tarde, que é o melhor horário para fazer o batismo, até a noite, né? Na segunda a água vai continuar lá, na terça a água vai continuar, e você pode fazer realizar o batismo da pessoa, né? Durante o culto, porque os pastores vão estar ocupados na reunião.
você vai estar lá em cima realizando o batismo. Você pode fazer o batismo numa segunda-feira, né? Numa terça-feira, que a água está lá e a pessoa só pode naquele dia horário. Então, a pessoa agendou na igreja, o pastor escalou para você ir lá, você e mais 2 obreiros, para fazer esse batismo. Então, você tem que saber fazer um batismo nas águas com todos os seus passos, tá? A leitura da palavra que ensina acerca do batismo, né? Você tem que saber explicar isso para a pessoa, tem que saber fazer a oração de confissão de fé junto com a pessoa, porque ela tem que saber o que ela está fazendo, tem que saber descer o tanque, tem que saber mergulhar a pessoa lá. E aí, como que a gente vai aprender isso? É na prática, né, meu querido? Tem que praticar isso. Já conversei com o diretor, no próximo batismo, que vai ser em setembro, né? Depois do batismo, imediatamente após o batismo, no sábado, nós vamos estar lá em condição de treinar todos vocês que participarem desse treinamento e todos os obreiros que quiserem. Nós vamos estar usando o tanque para ensinar vocês como que é o procedimento batismal dentro do tanque. Então vocês já fiquem sabendo que no próximo batismo de setembro nós vamos fazer esse treinamento, tudo bem? Mas é interessante que você faça esse treinamento no tanque, né, entrando dentro d'água, e nós vamos simular o batismo lá. Você vai estar simulando um com o outro para você aprender como fazer isso, tudo bem? Bom, deixa eu ler aqui então. Para o ato do batismo, o obreiro tem que saber fazer a oração de confissão de fé e ter a técnica para atuar dentro do tanque e proceder ao batismo. Para estar em condições de exercer bem essa atividade, deverá treinar e praticar no próprio tanque com água, né? Então, no próximo batismo, nós faremos esse treinamento prático. Você, como líder, você como diácono, você como evangelista, você tem que ter a iniciativa para estar aprendendo todas as atividades da igreja, porque um dia, um momento, você vai ser chamado para isso, tá? Sempre aprendendo, sempre atualizando, para poder estar em condições de fazer toda a boa obra. Bom, vamos falar um pouco sobre a cerimônia de noivado. Realizando cerimônia de noivado. O obreiro poderá ser designado pelo pastor para realizar uma cerimônia de noivado na igreja ou em local específico. Para essa atividade, o obreiro deve estar bem apresentável e ter em mente que o noivado é um passo importante em direção ao casamento, mas ainda faz parte do processo. Ou seja, o noivado ele vai levar essas pessoas a um compromisso mais sério em direção ao casamento, mas o noivado ainda não é o casamento. Então você tem que saber disso, né? O noivado é um passo a mais ao compromisso que eles fizeram quando eles conheceram, quando eles começaram a namorar. Então é um passo a mais em direção ao casamento, mas noivado é uma coisa, casamento é outra, né? Bem diferente. Então você tem que saber disso para você escolher bem o texto bíblico, para você orientar os noivos, né? Para que eles mantenham naquela condição, que mantém firme na promessa, naquele processo e lutando em direção ao casamento, viu? Para que o diabo não venha usar esse período que ainda falta para chegar ao casamento para trazer uma desunião para o casal. A bênção a ser ministrada sobre as alianças e sobre o casal é que o Senhor venha permitir que o sonho desse compromisso, ou seja, desse noivado, venha se confirmar em breve com o casamento. Trata-se de uma cerimônia rápida, entre 30 e 50 minutos. A palavra a ser ministrada deve ser uma palavra de perseverança, fé e vigilância, para que nada venha frustrar o objetivo maior que está próximo, ou seja, o casamento, né? Então esse que é o objetivo do noivado. Quando eu disse aqui que o noivado pode ser na igreja, né? Pode ser até durante um culto. Aí é claro que vai ser uma cerimônia muito mais rápida. Ora pelas alianças, né? E ora pelo casal, e o casal coloca ali a aliança no dedo indicativo de noivado, tudo bem? Mas sendo num local específico, então a pessoa vai ter um tempo melhor para fazer isso. Quando eu falei aqui da boa apresentação do obreiro, porque normalmente esse momento ele é registrado com fotografias, com filmagem, então você tem que preocupar com isso também, né? Porque isso vai fazer parte de um álbum
do casamento do casal depois, mais tarde, e você vai estar ali. Toda vez que eles pegarem esse álbum, eles vão ver ali a pessoa que realizou essa cerimônia. Então, se você for mal vestido, se você for mal apresentável, você vai ficar o tempo todo ali naquela foto, né? Atrapalhando ali enfeiando, vamos dizer assim, o álbum do casal. Evita conversar demais, vá direto ao assunto, trabalha uma boa oratória para que você abençoa os noivos em todos os sentidos, bem? O casamento não é muito diferente disso não, mas é uma cerimônia pela sua essência muito maior que o noivado, né? Porque aí é o ápice desse namoro, desse entendimento que começou há um tempo atrás, passou pelo noivado e hoje chega no seu ponto máximo, que é o casamento. Então, a cerimônia por si só do casamento, ela traz um brilho. A cerimônia do casamento por si só, ela traz uma emoção, ela traz uma alegria, mas também traz nervosismo, traz tensão, tá? Então você tem que saber de tudo isso. E você vai ser aquela pessoa neutra, porque os noivos estão felizes, estão alegres, estão ansiosos, mas também estão tensos, estão nervosos, porque é muita coisinha, né, no dia do casamento, é muito probleminha que surge. E você está chegando de fora, chega com o tempo aí, 20 minutos, 30 minutos antes do combinado, né, e não fica envolvido muito com os convidados, acha um local mais reservado para você passar ali um pouquinho ali o seu roteiro, né? O seu esboço, para que você não entre para a solenidade com a mente contaminada, vamos dizer assim, né? Você entra serenamente para a solenidade, tudo bem? Vamos ler o que está na sua folha e acompanha comigo. Realizando cerimônia de casamento. Esta cerimônia pode variar muito com relação à programação local. O obreiro responsável pela realização deve se inteirar com antecedência de toda a programação, com o cerimonial responsável pela organização. Não é dever do celebrante dar um curso para os noivos de como viver após o casamento. A cerimônia de casamento não é para isso. Os noivos já têm que ter tido esse treinamento, esse preparo antes. A celebração do casamento é para você abençoar essa união. É óbvio que normalmente, quando a gente está celebrando, a gente fala alguma coisa, a gente dá algumas dicas, mas fala no sentido dos noivos lembrarem que essas coisas acontecem após o casamento e que isso não pode ser motivo nenhum para que eles venham começar a pensar em desfazer aquela união. Então isso é normal a gente citar alguns exemplos, né? Até alguns com um tom de brincadeira, mas é apenas para você linkar, né? E exaltar que a bênção do matrimônio, ela tem que ser no mínimo para sempre. É esse o pensamento que o casal tem que ter. Não pode, numa cerimônia de casamento, você não pode abrir nenhum espaço, nenhuma duvidazinha. Mas existe divórcio, mas tem alguns casos que o divórcio até é permitido na Bíblia. Não é na hora do casamento que você vai falar isso e nem expor isso. Na hora do casamento, a bênção que você tem que estar na sua cabeça, tem que estar no seu esboço, na sua fala, é uma bênção de uma união eterna, até que a morte vos separe. É isso que você tem que ter em mente, tudo bem? Então não é hora de você dar um curso de noivo, né? Dar um curso de como viver após o casamento, mas o momento de você abençoá-los, né? Como uma nova família. Então, a partir deste ato, aquele casal passa a se formar uma nova família. Então, essa é a importância da cerimônia de casamento. A mensagem deve ser no sentido de animá-los a vencer todas as dificuldades juntos, em prol do compromisso que estão assumindo diante de Deus e da igreja. Por isso, a cerimônia de casamento ela é pública, né? É um testemunho público, assim como o batismo nas águas tem que ser público, assim como o noivado tem que ser público, o casamento também tem que ser público, tem que ter convidados, para que todos fiquem sabendo que este casal agora é uma nova família. Então, a mensagem deve ser no sentido de animá-los a vencer todas as dificuldades em prol do compromisso que estão assumindo diante de Deus e da igreja. A cerimônia de casamento obedece uma sequência de atos que não podem ser esquecidos pelo celebrante.
escrevi para vocês nessa folha a sequência de atos que elas são coordenadas pelo celebrante, tá? Não é aqueles atos que é antes de começar o casamento. Esses atos que acontecem antes de começar o casamento propriamente dito, eles são coordenados pelo cerimonial, pela equipe que está responsável pela organização da festa, né? Enquanto o celebrante já fica esperando lá no local da onde ele vai celebrar o casamento, o cerimonial está lá fazendo entrar pais, né? Entrar o noivo, depois entra as páginas e aí faz esse roteiro todo. Agora, aí começa o casamento. A partir do momento que começa o casamento, o celebrante tem esses atos que ele tem que fazer nesta sequência que não pode esquecer, né? Então, qual que seria a sequência? Primeiro, recebimento dos noivos e saudação aos presentes. Segundo, a leitura e oração e a ministração da palavra. Depois, entrada e oração da apresentação das alianças, porque entra todo mundo, só fica para trás a aliança, que vai entrar somente na hora que o celebrante pedir para entrar. Então, quem ordena a entrada das alianças é o celebrante, né? Normalmente vai a criança levar as alianças para o casal. E aí, o celebrante vai pegar essas alianças e vai orar, né? Se o pastor estiver celebrando o casamento, ele pode pedir você, como obreiro, ou como pastor auxiliar, ou como evangelista, para fazer a oração da bênção das alianças. E você pega as alianças, ele vai te dar as alianças, você vai aqui aos céus, vai abençoar essas alianças e devolver para ele poder passar para o casal. Normalmente, quando tem um pastor presente, normalmente os pastores fazem isso, tá? Não é obrigado, mas você tem que estar apto a fazer isso também e a participar dessa solenidade dessa maneira. Depois da bênção das alianças, vem os votos dos noivos, né? Eles já vão fazer os votos e colocando as alianças nos dedos um do outro. Depois você vai declarar, o celebrante vai declarar o casal, né? Como marido e mulher. Aí sim, esse ato vai definitivamente selar a nova família que está sendo formada ali diante de Deus e da igreja. Vai orar pelo casal. Essa última oração, o casal vai estar de joelho, né? Se tiver condições favoráveis para ajoelhar, você tudo tem que checar antes, tá? Então, normalmente essa oração depois das alianças, ela é feita com o casal de joelhos, as mãos em cima da Bíblia, com a mão da noiva embaixo, em cima da Bíblia, a mão do noivo em cima, aliança com aliança, e você vai colocar a sua mão em cima abençoando esse casal com uma nova família, tendo Cristo a cabeça desse novo lar. Tudo bem? Depois o casal vai ficar de pé, você é o primeiro a cumprimentar um novo casal, agora casados, né? Você vai dar os cumprimentos e vai despedir esse casal. Normalmente eles vão sair, virar as costas para você, vai sair no corredor, você vai cochichar, vai falar para eles. Na hora que você estiver no meio do corredor, eu vou chamar vocês e aí o celebrante levanta a mão e dá a bênção final. Essa bênção final normalmente é para o casal, para o novo lar, mas automaticamente estende a todos, porque essa bênção encerra a solenidade de casamento. Então, meus queridos, é claro e é óbvio que com um treinamento desse, principalmente uma aula em áudio, não tem como você aprender a realizar uma cerimônia de noivado e nem uma cerimônia de casamento, né? Mas, como eu falei para vocês, assim como nós vamos treinar na prática lá o batismo no tanque, eu também vou estar me propondo a fazer em um sábado à tarde, né? Que a gente vai ter um tempo maior, a gente vai estar realizando treinamento de cerimônia de noivado e casamento. Eu preciso que pelo menos todos os evangelistas passem por esse treinamento prático, tá? Pelo menos todos os evangelistas. E conforme for no dia, se a gente conseguir ter uma dinâmica boa, até os diáconos passar também. É muito interessante a gente ter pessoas em condições de realizar tanto a cerimônia de noivado, tanto a cerimônia de casamento, como batismo nas águas, como oração pelos dias de ofertas e até em condições de realizar toda uma programação da comunidade cristã Paz e Vida. Porque nós somos obreiros, trabalhadores da seara do Senhor e devemos estar preparados para toda boa obra. Fiquem com Deus, Deus abençoe cada um de vocês, continue firme na obra, fazendo a obra que o Senhor colocou em tuas mãos, o ministério que Ele te confiou, e você será abençoado por isso, porque Deus é fiel e Ele cumpre com as suas promessas. Um forte e carinhoso abraço, Pastor Ricardo Santos.